Empresários pedem para Alckmin negociar adiamento do tarifaço de Trump. E você vai ver também. Trump volta a defender Bolsonaro e diz que julgamento sem provas é caça às bruxas. Juíza demitida por copiar sentença julgava em média 4 processos por dia. Mais de 400 ônibus já foram depredados em São Paulo e polícia monta um mapa com as ruas onde mais aconteceram ataques. E ainda, no quadro Desvendando Fake News, a verdade de como o consumo de sal afeta a saúde. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha só, integrantes do governo se reuniram com empresários nesta tarde para discutir o impacto das tarifas de Trump. E após o encontro, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o grupo pediu ao governo para negociar um adiamento do tarifaço. Vamos ver. Foi em Brasília que Geraldo Alckmin recebeu vários empresários e também alguns membros do governo para discutir e ouvir ideias a respeito do tarifaço de 50% a produtos brasileiros, imposto por Donald Trump e que tem previsão para entrar em vigor em 1º de agosto. E foi pelos empresários que o vice-presidente recebeu o pedido para que o governo negocie com os americanos um prazo maior para o início das tarifas, a princípio para 90 dias. Depois também foi colocado a questão de que o prazo é exíguo, que é um prazo curto, que nós deveríamos, de repente, trabalhar pela questão da sua dilação. Segundo Alckmin, os empresários também se colocaram à disposição para negociar com os produtores norte-americanos que atuam nos mesmos setores, em busca de acordos e articulação contra o tarifaço. Foi colocado aqui o empenho do setor produtivo que vai conversar com seus congêneres nos Estados Unidos, para quem eles vendem, de quem eles compram. Então, vamos envolver também. E ele encerrou dizendo que o Brasil sempre esteve disposto a negociar com os Estados Unidos e que há 2 meses o governo tenta acordos comerciais com os americanos. Apesar de não ter recebido respostas, as tentativas de negociações continuarão. O que nós vamos encaminhar é uma carta dizendo: aguardamos a resposta e continuamos empenhados em resolver esse problema. Olha, e terminou sem acordo a audiência de conciliação no STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre o impasse envolvendo o governo federal e o Congresso relativo, ao IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. A reunião aconteceu na sala de audiência do STF e a portas fechadas. Durou pouco mais de 1 hora e, segundo a ata da audiência, o ministro Alexandre de Moraes disse durante a reunião que é importante os poderes manterem o diálogo e que era necessário os dois lados cederem. E a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. As alegações finais do Ministério Público Federal também pedem punição para ex-ministros e ex-comandantes militares por organização criminosa e atos contra a democracia. O Supremo Tribunal Federal recebeu da PGR o pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, danos contra o patrimônio e organização criminosa. Segundo as alegações finais da ação penal, Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar no sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção. A PGR também pediu a condenação de outros 7, sendo ex-ministros, militares e aliados próximos de Bolsonaro, por envolvimento em um golpe de Estado. Ex-diretor da ABIN e deputado federal, Alexandre Ramagem, ex-comandante da Marinha, Almir Garnier,
ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro, Braga Neto, ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que é tratado como réu colaborador. A PGR reconhece que ele contribuiu para o esclarecimento da estrutura da organização criminosa, mas afirma que ele cometeu omissões relevantes. Por isso, o Ministério Público pede que ele receba redução de 1/3 da pena, mas não seja beneficiado com perdão judicial. As acusações ligadas a Cid incluem participação no planejamento de golpe de Estado, ataques às instituições e disseminação de mentiras sobre o sistema eleitoral. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje à tarde, ao ser questionado pela imprensa sobre o pedido de condenação feito pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro. Trump disse que esse pedido é uma caça às bruxas. A declaração foi feita para a imprensa em Washington. Trump disse que Bolsonaro não é como se fosse amigo dele, mas é alguém que ele conhece a índole. Ele também afirmou que o julgamento de Bolsonaro no STF é uma espécie de caça às bruxas. Em sua fala, Trump elogiou Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é um bom homem. Conheci muitos primeiros ministros, presidentes, reis e rainhas, e sei que sou muito bom nisso. O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo brasileiro, ele lutou muito pelo povo brasileiro. Além das palavras, Trump impôs tarifas de 50% para produtos brasileiros em retaliação ao processo em que Bolsonaro é réu. Mesmo com a taxação, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação do ex-presidente pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Olha, e ontem nós mostramos aqui o caso da juíza lá do Rio Grande do Sul, que copiava as decisões judiciais em mais de 2.000 processos. Então, por essa conta, ela julgava 4 casos por dia em média, o que, de acordo com especialistas, é humanamente impossível. A magistrada demitida após copiar sentenças em mais de 2.000 casos tinha uma média de 4 processos julgados por dia. Mas, de acordo com especialistas, esse feito da juíza é humanamente impossível. O caso de Angélica Chamon Layon, de 39 anos, veio à tona essa semana após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizar uma apuração disciplinar, um processo administrativo para investigar responsabilidades de servidores por infrações funcionais. A magistrada proferia decisões idênticas em todos os processos que pegava, que eram cerca de 4 por dia, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados, durante mais de um ano, no período de julho de 2022 a setembro de 2023, quando foi afastada. De acordo com especialistas, essa média de 4 processos por dia é humanamente impossível, isso porque os processos chegam aos montes, e empossada desde 2022, Angélica foi nomeada a uma vara civil que estava há anos sem juiz titular, e considerando o período curto em que as sentenças foram proferidas, os números são totalmente desproporcionais. Mesmo com os melhores equipamentos e recursos, é um feito humanamente impossível, e de acordo com o processo administrativo disciplinar, a juíza desarquivou processos já julgados para despachar sentenças idênticas e, com isso, computar novos julgamentos, o que também, de acordo com especialistas, essa prática não costuma ser feita por iniciativa de juízes, ou seja, uma situação rara de acontecer. Os advogados Nilson de Oliveira Rodrigues Filho e Pedro Henrique Ferreira Leite, representantes da juíza, contestaram a penalidade, considerando desproporcional, e alegaram que ela estava buscando corrigir falhas operacionais para promover melhorias administrativas ao reordenar o fluxo processual. E casos de pipas na rede elétrica deixaram mais de 200.000 pessoas sem luz no Rio de Janeiro no ano passado. Quem vai contar essa história agora é o Anderson Nascimento.
Durante o ano de 2024, mais de 207 mil clientes da Light ficaram sem energia no Rio de Janeiro devido a ocorrências envolvendo pipas presas na rede elétrica. Somente nos 5 primeiros meses deste ano, mais de 45 mil consumidores foram impactados pelo mesmo motivo. A brincadeira comum nas férias escolares representa risco à segurança e pode causar transtornos para milhares de pessoas. De acordo com a concessionária, linhas de pipas que tocam os fios de energia podem provocar curtos-circuitos, descargas elétricas e até rompimento da fiação, o que representa perigo tanto para quem está empinando a pipa quanto para quem circula pela região. Os bairros com o maior número de registros neste ano são Campo Grande, Guadalupe, Santa Cruz e Irajá, todos na capital do Rio. Na Baixada Fluminense, o município de Belford Roxo lidera o número de ocorrências. Para prevenir acidentes e garantir a segurança da população, a Light orienta que as brincadeiras com pipas sejam feitas apenas em locais abertos, como praças, parques e campos de futebol, sempre longe da fiação elétrica. A empresa também alerta para que ninguém tente recuperar as pipas presas nos fios. Nesses casos, o ideal é acionar a concessionária. A Light informou ainda que realiza inspeções diárias na rede elétrica e ações preventivas para minimizar os impactos dessas ocorrências. E veja a seguir, mais de 400 ônibus já foram depredados em São Paulo. E a polícia montou um mapa com as ruas onde mais aconteceram ataques. E ainda, no quadro Desvendando Fake News, a verdade sobre o uso do sal e a saúde, como o sal afeta a saúde. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Bruno Buenos Aires, fazendo a estreia no quadro de esportes. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. E parece que o desentendimento no Flamengo ainda não chegou ao fim, né, Bruno? Depois do Pedro se pronunciar pelas redes sociais, o técnico Felipe Luiz decidiu deixar novamente o atacante de fora do jogo do Flamengo, é isso aí? Exatamente, Kleber. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Pois é, na postagem do atacante, ele falou que não gostou da forma que o Felipe Luiz expôs a situação. Mas o importante é que quarta-feira teria jogo do Flamengo. Mesmo assim, o técnico vai manter Pedro fora do time mais uma vez. O Flamengo encerrou a sua preparação para enfrentar o Santos na Vila Belmiro amanhã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro divulgou a lista de relacionados para a partida. E mais uma vez, o atacante Pedro está fora do jogo, assim como foi na vitória contra o São Paulo pelo fim de semana. O motivo dessa decisão foi o desentendimento do atleta com o técnico Felipe Luiz, que após o jogo contra o São Paulo, deu declarações na coletiva dizendo que Pedro teve atitudes ridículas no treino. Em suas redes sociais, Pedro emitiu uma nota rebatendo as falas do treinador rubro-negro. Pedro disse que se sentiu desvalorizado e que foi colocado à venda e descartado no clube. Além de Pedro, Felipe Luiz não poderá contar com Alexandro, Michael, Pulgar e Ayrton Lucas, que ficam no Rio de Janeiro para se recuperarem de lesão. E Bruno, o Juan Pablo Vojvoda foi o 12º técnico demitido no Brasileirão, não é mesmo? E hoje, aliás, ele se despediu da torcida do Fortaleza. Como é que foi? Kleber, foi uma despedida emocionante. Poucas vezes se viu isso no futebol brasileiro. Isso porque os torcedores do Fortaleza compareceram em peso ao clube para dizer adeus ao treinador. Vojvoda até chorou ao ver a demonstração de carinho da torcida com ele. Vamos dar uma olhada. Após 5 temporadas, o Fortaleza anunciou a demissão do técnico Vojvoda. A gota d'água foi a derrota para o seu maior rival Ceará pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. O Leão do Pici está a 9 jogos sem vitórias, com 6 derrotas seguidas. O argentino, que chegou em maio de 2021, empilhou títulos no clube, com 3 campeonatos cearense e 2 Copas do Nordeste. Vojvoda ainda levou o Fortaleza à sua primeira final de competição internacional, onde foi derrotado para a LDU nos pênaltis.
Também levou à semifinal da Copa do Brasil em 2021 e classificou o clube para 3 Libertadores. Para muitos, o maior treinador da história do clube. Vojvoda é o 12º treinador a ser demitido nesta temporada. O argentino era o 3º técnico mais longevo do futebol brasileiro. Ao todo, foram 310 jogos à frente do clube cearense, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas, um aproveitamento de 55%. O Fortaleza já corre atrás para um substituto de Vojvoda. Zubeldia, ex-São Paulo, e Ramon Dias, ex-Corinthians, estão na mira da diretoria. Outro treinador procurado pelo Fortaleza foi o Tite, que agradeceu o convite, mas recusou. O ex-técnico da seleção vai passar por uma cirurgia até o final do ano e não deve assumir nenhum clube até lá. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, vamos mudar de assunto agora. Olha só, quem anda de ônibus na capital paulista está preocupado. Os veículos têm sofrido constantes ataques. Mais de 400 já foram depredados nesse ano. Vamos ver. Os ataques a ônibus na cidade de São Paulo têm aumentado a cada dia e aterrorizado passageiros e motoristas de ônibus de toda a capital paulista, principalmente os da zona sul do estado, onde acontece a maioria dos casos. E a Avenida QPC é a região onde os ônibus mais são atacados. São 20 casos registrados até agora. Na sequência vem a rodovia Raposo Tavares, com 13 ataques. Em terceiro, a Avenida Senador Teutônio Vilela, com 12 ataques registrados. Em quarto lugar, a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, com 8 registros. E com a mesma quantidade de ataques está a Avenida Sapopemba e a Avenida Vereador João de Luca. Em sétimo lugar, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, com 7 ataques registrados. E em oitavo lugar da lista, a Avenida Interlagos, também com 7 registros. E a Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira é a 9ª região com mais ataques registrados. E as empresas de ônibus relataram que até o momento, 421 veículos foram depredados. E a polícia informou que está intensificando as investigações e as prisões desses criminosos. Até o momento, 7 suspeitos já foram detidos. Olha, e hoje nós também temos o quadro Desvendando Fake News aqui no Jornal das 18h30. E quem vai trazer as informações é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale. Seja muito bem-vindo também. E qual é a notícia ou a fake news de hoje, por favor? Kleber, boa noite, boa noite a todos que estão nos assistindo. E hoje aqui no Desvendando Fake News temos um vídeo que tenta desmentir a informação de que o consumo de sal em excesso é prejudicial à saúde. O vídeo, que viralizou no X e no Instagram na primeira semana do mês, criticava pesquisas que ligam o sal à hipertensão e enfatizava os benefícios do sal para atletas e a capacidade natural do corpo de eliminar o excesso. Mas a informação é falsa, Kleber. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o recomendado é de apenas 5 gramas de sal por dia, que é aproximadamente uma colher de chá. Especialistas explicam que o excesso de sal ao longo prazo sobrecarrega o coração e os rins, aumentando o risco de doenças cardíacas como o infarto, AVCs, o aumento da pressão e também doenças renais. Em relação ao uso do sal para a performance atlética, especialistas apontam que é normal a perda de sal no suor e é necessário repor, mas isso não se aplica a todo mundo. Beber água com sal sem necessidade pode ser prejudicial. Olha, Kleber, não dá para bobear com a saúde. Informações falsas, principalmente relacionadas à saúde, podem gerar grandes estragos. Em caso de dúvida, sempre devemos priorizar as recomendações de um profissional. Bom, Kleber, por hoje é só, mas semana que vem estamos de volta para desvendar mais fake news para você. Então fique sempre alerta e até mais. Muito legal o que você falou, Ale. Fake news pode fazer mal para a saúde. Muito obrigado pelas informações e até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.